também, não vais. O que é? Que filho da puta de quê? Tempo. Foda-se, também. É o que eu digo. O quê? Não é verdade? Não. Sei. Gostas deste tempo? Gosto é do verão. Então, bora do caralho. Passear luz de prancha na mão. Estamos e rimos na praia. Hugo, diz olá, alcoólico anónimo. Olá, tenho 15 anos, pertenço aos Alcoólicos Anónimos. O meu maior sonho é ser um bêbado famoso. Trabalho para isso todos os dias. Treinos e treinos todos os dias. E eu até já tenho um café especial. Qual é que é? Não sei. Qual é que é? Não sei. Qual é que é? Já estou a dizer o nome, não sei caralho. Vamos ter Anda lá para a favor. frente. Olha, despede, diz às pessoas que é para não se assustarem quando te virem. Quando me virem na rua, aceito 50 cêntimos. Podem me dar, tenho os bolsos abertos para isso. Obrigado, boa noite. E agora Pronto, não. boa noite.